começando mais um Come Together, um talk que traz investidores, empreendedores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade de a gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu tô com ela que tem já uma trajetória de mais de 20 anos no varejo digital. Ela começou a sua carreira no e-commerce lá nas lojas americanas, depois participou da criação do canal digital do Ricardo Eletro e teve também um ciclo muito importante no iFood. Hoje ela lidera uma das operações mais relevantes do país em tecnologia para o varejo. O nosso Come Together é com nada mais, nada menos do que Rafaela Rezende, ela que é a General Manager da Vetex aqui no Brasil. E tem uma coisa, ela é uma mulher que fala de vulnerabilidade com a mesma firmeza que ela fala de estratégia. E ela acredita que a felicidade é uma decisão diária. E ela vive isso na prática. E a minha amiga, porque eu amo essa mulher, eu admiro. Nós somos fãs, Madu. Nossa, e assim, eu tô tão feliz porque essa agenda, ela é uma agenda difícil. Na semana da Black Friday, na só semana, você. Exato. Só você foi capaz disso. Estamos gravando pré-Black, ou seja, gente, se der ruim, só depois, tá? Porque aqui eu tô tão feliz porque eu tenho uma admiração muito grande por você. Eu tenho um orgulho, me sinto representada. E mais do que isso, acho que tem gente que a gente gosta de graça. E você é uma dessas pessoas. A gente conectou muito rápido, né? Foi. Você me encantou com a sua voz. Né? E você me encantou com os seus looks, com a sua alegria e principalmente com a sua competência. Você é maravilhosa. Bem-vinda aqui ao nosso Come Together. É um prazer estar aqui com você. Você é um convite especial, porque você é muito especial. Gente, isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente chora. Daqui a pouco a gente chora. A gente chora, viu? Inclusive, se prepara. A gente chora. Eu venho sempre choro. com um rímel aqui sem... como é que é? A prova d'água, porque rola aqui às vezes umas lágrimas. O Arthur Grimble gravou comigo o último episódio que a gente colocou. Gente, começa a chorar. Falei, Arthur, não dá, eu não consigo me conter. Aí a gente teve que se recompor, mas deu tudo certo. Eu vou te contar uma coisa que quase ninguém sabe. Quando eu, nesse ano no Vetex Day, que eu entrevistei a Viola Davis, eu estava bastante nervosa, né, no pré, obviamente. Acho que os 3 dias que antecederam, eu estava muito nervosa, na hora eu acalmei, mas quando eu desci do palco, eu comecei a chorar. Comecei a chorar copiosamente. Atrás, né, dos bastidores, ninguém viu, ninguém sabe, só você e agora quem tá ouvindo a gente. Foi muito lindo. E foi muito lindo o que você fez lá também, por isso eu falei até da vulnerabilidade, porque... Nem tudo às vezes sai da maneira como a gente planeja, mas às vezes o não planejado é melhor do que aquilo que seria, que a gente acha que é perfeito, né? E aí quando é autêntico, é verdadeiro, Exato. Dá certo, aí também dá um alívio, né? Tira um peso importante das costas e aí chorar é válido. É isso. Né? Bota pra fora. É isso. Agora, a pergunta que não quer calar. Rafa Rezende, me conta quem é você pelas suas próprias palavras. Eu sou uma taurina na melhor definição de touro possível. Eu sou ambiciosa, eu sou extremamente gulosa, eu sou fiel e eu já fui ciumenta. Dizem que depois o touro começa ciumento, depois ele vai ficando mais velho, né, mais maduro, vai deixando de ser ciumento. Mas ainda me considero uma pessoa, aquele sentimentozinho, assim, sabe, às vezes uma amiga que faz uma outra amiga e você fala, não vou mais brigar por causa disso, porque eu já tenho 40 anos, mas ainda dá aquele, sabe... Então, eu sou uma bela de uma taurina. Eu sou carioca, mas escolhi São Paulo como a cidade para viver há 15 anos. Eu sou filha única, isso também diz muito sobre mim, mas eu lutei muito para não ter esse estigma de filha única que tanto trazem o tempo todo, da garota mimada. Então, acho que eu lutei muito para isso também. Sou mãe da Filipa, esse é um papel talvez o mais importante da minha vida, acho que junto com o meu trabalho. Sou casada com o Thiago e acho que a frase que mais me define aqui é eu não tenho talento para não ser feliz. E isso ditou muitas das decisões que eu tomei na minha vida e ao longo, principalmente, desses 20 anos de carreira. Maravilhosa. Você lá no Rio, menina, garota carioca... Quando você pensou em fazer, você é formada em administração, né, pela PUC. E aí eu queria que você me falasse assim, quando eu crescer eu quero ser. Então eu queria que o que você sonhava e por que você escolheu a administração? Eu vou ser muito honesta, eu acho que ninguém que escolhe administração tem um sonho. Tá? Sabe muito bem. É diferente do médico, é diferente, não tem, né?
Então vamos lá e vamos ver o que vai ser. Eu não tinha um sonho do que eu queria ser. O que eu sabia é que eu queria ser algo por mim mesma. Então eu venho de uma família bastante unida, né, que eu sou muito próxima, mas que sempre foi liderada por homens, né, e uma família nada diferente de muitas, né, do que a gente conhece, principalmente quando a gente olha para a geração anterior. Então eu entendi que para eu ter voz, eu sempre tive uma personalidade forte, sempre me posicionei, né, sempre falei o que eu achava que precisava ser falado. Eu entendi que para eu ter voz eu precisava criar meu próprio caminho. Então, meu pai é empreendedor, meu pai tem uma rede de restaurantes no Rio de Janeiro, bastante conhecida lá, inclusive, mas eu nunca é sócio, né, na verdade, e eu nunca passou pela minha cabeça ir tocar um negócio junto com ele. Meu avô era advogado, nunca passou pela minha cabeça ser advogado. Eu tenho um tio que é atleta, jamais passou na minha cabeça ser atleta, porque eu também não teria a menor condição. Então eu falei, eu vou fazer administração e vou entender o que eu quero, e o que eu sabia é que eu queria ser algo por mim mesma. Eu acho que eu tive uma primeira experiência de trabalho que não foi boa, e a partir dali eu entendi que eu não queria repetir aquilo nunca mais. E na época foi o meu primeiro estágio e tinha sido indicação do meu avô na época. E na época todo mundo sabia que eu era indicação. E para completar, eu não me via, não me via ali na empresa, não teve muito match, não entendi o trabalho, eu devia ter sido a pior estagiária, certamente foi a pior estagiária que eu poderia ter sido naquela época, mas aquilo ali me mostrou que as minhas próximas escolhas elas seriam diferentes, elas seriam por mim e eu faria algo que eu gostasse e não mais algo porque alguém achava ali que eu tinha que fazer. Então, acho que a escolha não tinha um sonho, mas tinha uma vontade de andar com as minhas próprias pernas. Muito bom. E o varejo, ele surge na sua vida. Então, Muito você teve cedo. essa primeira experiência aí de estágio, foi ótimo, inclusive, né? Foi Imagina. maravilhosa. Porque ela me ensinou que eu não quero, né? Exato. E a gente não saber o que a gente também não gosta, não quer e não faz bem é super importante pra gente entender o que a gente gosta. Eu vou dizer uma coisa, que saber o que não quer, mas é melhor do que às vezes saber o que isso, quer, porque isso pelo menos te afunila o caminho. É isso. Varejo, quando surge na sua vida? O varejo foi o meu segundo estágio. Eu me lembro que eu estava ainda, né, obviamente, na faculdade, aí eu tinha saído desse primeiro estágio, e aí comecei a fazer processos de estagiário, trainee, etc. E aí eu me lembro que eu passei na época, para Shell, para Infoglobo, que vendia jornal, e para as lojas americanas. As lojas americanas tinham um período, né, depois que você se formasse, um tempo ali de trabalho, a gente trabalhava sábado e feriado. Então, em tese, para uma menina jovem ali de 19 anos, teria sido a escolha mais improvável, porque eu ia ter que trabalhar sábado e feriado no Rio de Janeiro, né, em dezembro, com sol a pino. Imagina Natal e Black Friday eram os momentos mais... Black Friday, na verdade, nem tinha naquela época, tá? Isso tem 21 anos quase. Mas Natal, Dia das Crianças, eram as épocas mais fortes, justamente verão no Rio de Janeiro. Seria a minha escolha mais improvável, mas algo ali me disse, vai para essa, que você vai ser feliz lá. E aí eu escolhi para as lojas americanas, então entrei no varejo com 19 anos, tenho 21 anos agora, que eu trabalho de alguma maneira com varejo, e aí eu me apaixonei. Porque eu tive, de fato, quando eu saí do meu primeiro estágio, tive aquele autoquestionamento de será que eu sou capaz, será que eu vou fazer alguma coisa bem? Super insegura, né? Não, de fato, não tinha sido uma boa estagiária, não tinha sido feliz naquele trabalho, então vinha esse questionamento. E aí, quando eu entro nas lojas americanas e entro na área comercial para tocar um departamento, eu tocava as categorias de bebês e brinquedos. Então era uma delícia, porque eu tinha uma lojinha para chamar de minha, que eu entendia o que eu ia comprar, que preço eu ia vender, que campanhas de marketing que a gente ia fazer, fluxo de caixa, negociar com o fornecedor. Para mim aquilo ali era trabalho de gente grande, assim, e eu me apaixonei. E aí depois eu nunca mais saí desse mundo, assim. E aí tem também uma parte importante da história, que é
voltando para o que eram as lojas americanas, na verdade era americanas.com quando eu entrei, foi antes da fusão do Submarino, foi bem no momento da fusão do Shoptime, então eu vivi também a fusão do Submarino, que é o que depois virou a B2W, né, que foi a fusão das 3 marcas. Mas eu me lembro, eu fiquei 8 anos quase lá. Naquela época, quase ninguém ficava 8 anos lá, porque era uma garotada muito jovem, eu já nasci no digital, eu já nasci na americanas.com, era uma galera muito nova, era um mercado novo, né, que tava começando, e era uma empresa que você tinha que ralar mesmo, assim, e ralava sábado, e ralava feriado, e a galera não ficava, e a galera não aguentava. E eu fiquei 8 anos lá. E aí eu me lembro que teve o boom durante esse período das telecoms chegando no Rio. E prometendo bons salários, prometendo bons cargos, prometendo promoções. E muitos amigos meus, naquela época, saíram para ir para as telecoms e para outras empresas que prometiam muito mais. E eu segui firme ali, ganhando menos que todo mundo, talvez ralando menos que todo mundo, não indo à praia aos sábados, tendo que dormir cedo sexta-feira para trabalhar sábado, às vezes nem tão cedo, né? Porque a gente naquela idade tinha gás para poder sair sexta-feira e ainda trabalhar sábado de manhã, hoje em dia tem a menor possibilidade disso acontecer. E eu acho que isso diz muito, porque talvez essa resiliência de entender o que eu gostava de fazer e de olhar, nessa capacidade de olhar para um longo prazo, ela ditou toda a minha, depois da minha carreira para frente. Porque esses meus amigos que saíram na época por 20%, 30% a mais de salário, depois quiseram voltar para o varejo e não conseguiram estar nas cadeiras que eles, né, quiseram estar, ou em algum momento se frustraram. Então, eu acho que essa foi uma decisão acertada na minha vida, de não tomar nenhuma decisão por dinheiro ou curto prazista, mas de ouvir ali o meu sentimento e dizer, fica aqui, você gosta, você é feliz aqui, tá tudo bem, você ainda tem pista para crescer. A partir do momento que não funcionar mais, aí você toma uma decisão. E óbvio que eu falo isso de um lugar de privilégio, né, de poder fazer escolhas, óbvio que nem todo mundo pode fazer, né, essas escolhas, mas que bom que eu podia, e eu acho que eu tomei decisões acertadas na minha vida de cumprir ciclos longos, ao invés de ficar pulando de galho em galho para ver quem me pagava mais, sabe? E de acreditar em você, no sentido de que você respeitou também aquilo que te dava paz, porque às vezes a gente tem tantas ofertas e a gente se distrai pelas ofertas, e qual que seja o espectro que a gente está olhando, às vezes, né, eu estava falando sobre isso um pouco antes, a gente olha para os outros, olha para as coisas, olha e a gente se distrai, a gente às vezes esquece de ouvir essa voz que tem dentro de nós e que, na verdade, é o que nos dá paz, né? A inquietude é por outros motivos, não por você estar achando que você está no lugar errado ou tomando uma decisão errada. Eu aprendi a ouvir meu instinto, acho que isso talvez tenha, talvez não, certamente me ajudou muito no meu caminho, porque eu sempre me ouvi, mesmo quando racionalmente a outra opção parecia ser melhor, eu ainda assim ouvia o que essa minha voz interna falava. E tudo que aconteceu comigo foi consequência de uma primeira escolha, que foi o que vai me fazer feliz. E aí eu, sendo feliz, certamente eu vou fazer bem, eu vou trabalhar bem, e aí todo o resto vem. E Lojas Americanas aliás, Lojas Americanas, depois B2W, a gente vê hoje grandes pessoas que trabalham no varejo, né? Uma grande escola, porque, de fato, eu conheço muita gente boa que veio dessa mesma raiz aí, desse mesmo... Foram os pioneiros, né? Na época, praticamente, quando eu comecei, só existia americanas.com Submarino. Praticamente. Muito legal. E aí depois, todo mundo, ex-americanos submarinos, saíram para formar as outras marcas, os outros e-commerce que hoje fazem parte aí do nosso mercado com muito sucesso. Bom, você falou que, enfim, é isso, você ouviu essa sua voz, você se respeitou e você se auto-obedeceu, o que é importante, porque a gente pode até ouvir, mas às vezes a gente não obedece. Pensando nisso, eu estava lendo um pouquinho da sua bio lá no LinkedIn, e você diz o seguinte, que cada escolha que você fez na sua vida
foi muito com consciência, você teve consciência das escolhas. E até aqui você fez escolhas muito difíceis, né? E eu acho que, de novo, não só profissionais, mas na vida, e cada escolha é uma renúncia, a gente sabe disso. Eu quero saber qual foi a escolha mais difícil até aqui, se é que existe uma, assim, icônica e que tenha trazido muita mudança. Eu diria duas, uma pessoalmente, uma pessoal, outra profissional, e obviamente uma afeta a outra, né? Nós somos pessoas únicas. Sim. Acho que a escolha que mais me transformou foi a maternidade, né? Eu descobri muitas coisas a partir da maternidade, muitos desafios, inclusive os desafios de ser mulher, eles foram muito mais latentes para mim pós-maternidade do que pré-maternidade. E não dentro da empresa, mas muito mais sobre o olhar da sociedade, assim, eu me sentia bastante julgada, porque quando eu voltei de licença maternidade, eu estava no iFood e logo depois para a Vetex. Empresas ultramodernas, com culturas fantásticas e que eu acredito que tem um olhar para a mulher e para a maternidade bastante valioso e generoso, como efetivamente tem que ser. Então, eu não estava num lugar ruim. Mas a minha dificuldade não foi nem dentro da empresa, foi sob o olhar da sociedade que esperava uma Rafaela 100% entregue à maternidade, um pouco mais talvez sofrida, um pouco mais dedicada. Só que talvez o meu jeito de maternar seja diferente do jeito de, não sei, talvez 90% das mulheres. E depois que eu pacifiquei isso na minha vida, para mim mesmo e depois para minha família, isso mudou radicalmente quem eu sou, mudou inclusive minha relação com a minha filha, porque eu no início tinha uma dificuldade em gostar de ser mãe. Eu amava muito a minha filha, mas o ser mãe era complexo para mim, porque tinha tirado muito a minha liberdade e eu sentia que eu não podia ser exatamente quem eu era, porque senão eu seria julgada, né? E depois que eu entendi, que eu aceitei como era o meu jeito de maternar e consegui falar sobre isso, eu passei a amar ser mãe. Hoje é o que eu mais amo fazer na vida e a minha relação com a minha filha mudou radicalmente. Hoje nós somos extremamente conectadas, unidas, mas isso só aconteceu depois que eu coloquei as minhas cartas na mesa. E não simplesmente aceitei o que vem de expectativa de fora. Então, sem dúvida, essa foi uma mudança importante. E a segunda mudança importante foi continuar falando de varejo, mas sob a ótica da tecnologia. Então, sair de ser varejista, de quem compra a tecnologia, para ser quem vende a tecnologia, para mim foi uma mudança bastante radical. Eu fiz esse movimento com 34 para 35 anos. Eu já tinha uma posição de diretoria no varejo e eu deixei de ser quem a mais sabia para ser quem a menos sabia da mesa. Então, eu passei em 6 a 8 meses tendo a certeza que eu fui contratada errada, tendo certeza que não ia dar certo, que o Mariano estava completamente louco, e que eu nunca ia conseguir sustentar uma conversa com o CIO por 1 hora. Até que eu falei, eu vou conseguir. Eu me lembro da primeira vez que o ex-CIO que ficou super próximo meu, inclusive, o CH, ele era CEO da Drogaria São Paulo. Pode falar aqui? Pode falar tudo, O quê, né? gente? Tá aqui tem que falar. E o CH é ótimo. E ele foi o primeiro CIO, assim, que eu tive contato. E eu me lembro dele me ligar e eu tremer. Porque eu falei, eu não vou conseguir sustentar uma conversa com ele. Ele fala uma língua que eu não falo. Eu sempre fui pessoa de negócio. E não a pessoa da tecnologia, não tinha essa base técnica. E aí eu falei, eu nunca mais quero passar por isso. Eu não quero mais tremer quando ele me ligar. E aí eu entrei numa jornada de aprendizado, de capacitação e falei, eu vou virar uma pessoa técnica. Eu vou adquirir o conhecimento técnico. Eu não vou ser refém de quem tem esse conhecimento. Eu preciso minimamente saber fazer as perguntas certas, saber ler minimamente até a página 3. Eu preciso ter boas noções para conseguir sustentar uma conversa e falar sobre o que eu preciso falar e inserir isso dentro de um problema de negócio, né? Porque no final tudo é sobre o problema de negócio que você quer resolver. Então, para mim, foi uma mudança muito drástica, porque eu precisei me colocar de novo num papel de aluna. E eu chamei o menino do meu time para me dar aula. E ele foi meu grande professor até hoje. Então, toda sexta-feira, 9 horas da manhã, ele me dando aula e eu anotando num caderninho, e fazendo prova, e tirando certificação.
Naquela época nem era obrigatório, depois até virou obrigatório na Vetex, mas naquela época nem era. Mas eu estava fazendo por mim mesmo, porque eu entendi que eu não ia ser quem eu queria ser e não ia conseguir chegar onde eu queria chegar se eu não buscasse esse conhecimento. Se eu sempre precisasse depender de alguém estar do meu lado para saber responder alguma coisa. Independência sempre foi algo inegociável para mim. Então, eu precisava dessa independência. Então, para mim, foi muito transformacional. E aí eu descobri que, quando eu olho para trás, eu achava que eu sabia muito de varejo. Quando eu entro na Vetex, eu descubro que eu sabia bem menos de varejo do que eu imaginava que eu sabia de varejo. Porque tem uma parte ali de tecnologia que eu entendi que eu não sabia nada e que é fundamental para você tomar decisões de P&L, né, de futuro, de eficiência. Então, tem muita coisa que não é só a tecnologia pela tecnologia, mas a tecnologia tem impacto direto no resultado, no negócio. Sim. Então, hoje eu me considero, inclusive, essa virada me fez uma profissional mais completa, mas sem dúvida foi uma das escolhas mais difíceis que eu já fiz, porque eu nunca tinha me imaginado antes trabalhando numa empresa de tecnologia. E muito humilde também nesse sentido, nesse lugar, porque quando a gente reconhece que a gente não sabe, que isso também não é simples, por isso que eu falei que você, essa sua vulnerabilidade, falar da vulnerabilidade com a mesma firmeza que você fala de estratégia, porque assim, eu não sei, mas não por isso você ficou ali, né, esperando alguém fazer por você, ou tendo alguém a tiracolo para falar, olha, eu vou entrar numa reunião, vem aqui que você vai ter que falar por mim, ou você que vai ter que traduzir. Isso é muito humilde, é muito legal, e eu acho que o líder, ele lidera pelo exemplo. Então, quando a gente olha para alguém e fala assim, pô, a pessoa está dizendo que ela não sabe nada, e reconhecendo que ela não sabe, e é só assim com o diagnóstico que a gente consegue ter remédio, porque se a gente não reconhece que a gente está com dor, a gente não consegue nem né, ir uma consulta e falar, ó, você está com isso, aí você vai ficar esse negacionismo, porque hoje eu falo por mim, eu digo, e aqui também eu vou abrir meu coração, porque é isso, né, gente, eu preciso também, né, mulher com mulher a gente fica mais, poxa, eu sou uma pessoa que não tem uma formação em mercado financeiro. Eu caí no mercado financeiro por sei lá, um presente de Deus, porque hoje eu amo trabalhar no que eu trabalho, né? Uma oportunidade. Que depois eu acabei passando por um outro momento e depois eu acabei voltando para o mercado financeiro, uma coisa mais legal, que é o Venture Capital, é a gestora, é tecnologia, mas que quando eu vou conversar com outras casas, eu ficava falando, nossa, será que eu estou à altura de conversar com essas pessoas? Será que eu né? E aí eu fui entendendo que, primeiro, a gente tem as nossas forças e é nelas que a gente finca os nossos pés. Não adianta eu querer ser quem eu não sou, mas aquilo que eu não sei, eu vou buscar. Então, primeiro, reconheça quais são as suas potências, foca nelas que você vai ser sempre acima da média nesse lugar. E onde você não sabe, seja humilde para poder buscar e aprender. Então, sou fã, eu fui lá aprender, pude pro moleque dar uma aula. Hoje esse qualquer CEO pode me ligar, a gente tem 3 horas de telefone, tá? Mas com a base de muito estudo, muita dedicação. E eu acho que tem contar 3 histórias muito rápidas só sobre isso, mas que eu acho que 3 exemplos que são legais. Primeiro é quando eu fui promovida e fiquei pensando, eu tinha uns 5 pares homens, né? E eu fiquei pensando, por que eu? E talvez eles fossem mais capazes, ou mais inteligentes, ou mais qualquer coisa, mas certamente eu me dediquei mais que todos eles a esse conhecimento. Então, talvez eu acho que esse foi um dos fatores que me diferenciou. Teve um outro episódio que eu me lembro perfeitamente, era uma Páscoa. E a Renata Vick da Copenhagen me ligou para dizer que a Lojotinha não estava no site. E aí eu liguei para Patrícia, que é uma super especialista em Vetex, ela era do meu time. Eu falei, Patrícia, a Lojotinha não está no site. Falou, peraí que eu tô entrando numa sala com fulano pra gente descobrir. Eu falei, me manda, era um sábado, e a Páscoa domingo. Eu falei, você me manda o link da sala que eu vou entrar junto com você. A gente ficou debugando por que a Lojotinha não estava aparecendo. O problema ia ser resolvido comigo na sala ou não comigo na sala. Eu só precisava, no final, resolver para a Lojotinha voltar a aparecer e resolver o problema da Renata. No final era um problema de configuração, mas eu digo, o fato de eu ter entrado naquele problema, primeiro que demonstrou para a Patrícia, que era do meu time, poxa, ela tá aqui comigo no sábado. E a Patrícia fala muito sobre essa história até hoje. Ela fala, você escolheu aprender, porque você poderia não ter entrado. E eu falei, eu nunca vou saber por que ela já não estava se eu não entrar para descobrir. E a partir daquele problema, eu aprendi um monte de coisa sobre arquitetura
da Vetex que antes eu não conhecia ou que eu não teria a capacidade de conhecer. Então, eu escolhi alguns problemas para efetivamente entrar e, a partir deles, adquirir conhecimento. Então, acho que isso foi importante. Tem uma outra história só que eu acho que é muito legal, que fala muito sobre vulnerabilidade, que é... A gente tem provas na Vetex, né? Certificações. São 3 provas que discutem negócio, digital commerce e varejo. Passa por PNL, passa por fluxo de caixa, sobre business mesmo. E temos 3 certificações mais voltadas a código, arquitetura e etc. E eu me propus a tirar todas as certificações. O nível 3 de cada certificação, se eu não me engano, acho que nem 10% da Vetex tem, assim. Ela é feita para pouca gente passar. São certificações super difíceis de ter. E eu falei, eu vou me propor a fazer. E quando eu entrei na Vetex, eu entrei como, olha, chegou agora, né? Mariana me vendeu como a especialista do varejo, né? Eu sabia que na certificação técnica eu não ia passar de cara, mas na de business, como eu não ia passar? Óbvio que eu ia passar. Já como eu não passar? Eu trabalhava com isso há 16 anos, já como é que eu não ia passar? Pois bem, fui fazer a certificação. Não passei. Não passei. Uma prova discursiva de 4 horas, deixei 500 perguntas em branco, super difícil, não passei, fiquei arrasada, chorei, falei, pronto, agora me descobriram. Descobriram que eu sou uma farsa, ou seja, eu tinha razão naquele momento, descobriram a maga do varejo, não sabe nada sobre varejo, porque eu não passei na prova. 2 pessoas na Vetex passaram naquela prova. E aí eu tinha já tinha um time grande na época, que eu tocava toda a parte de clientes. Então, todo time que atendia cliente ficava comigo, e era um dos times mais numerosos que tinha naquela época na Vetex. E aí eu me lembro que eu não passei, fiquei super chateada, quieta, chorando no meu quarto, porque era num sábado que a gente fez a prova. E aí meu telefone começou a pipocar e um monte de gente do meu time contando desculpa, assim, eu não passei, Rafa, eu não passei, porque meu cachorro entrou na sala. Eu não passei porque eu não fiz de verdade, não fiz com vontade. Eu não passei porque realmente eu não estudei nada. Eu não passei porque eu não, sei lá, porque acabou a luz. Aí eu vi que tinham 500 desculpas. As pessoas, eu não perguntei nada pra ninguém. As pessoas proativamente vieram me dizer que elas não passaram e todas elas, sem exceção, tinham uma desculpa pra dar do porquê que elas não passaram. Ninguém assumiu dizer, talvez eu saiba menos do que eu preciso saber. Ou do que eu imaginava saber. Aí eu reuni todo mundo numa sala. Aí eu falei, gente, olha só. Tem um monte de 20 anos aqui, 22, 23, que começou a trabalhar na Vetex. Eu trabalho há 16 anos de varejo. Eu tinha certeza que eu ia passar na prova. E eu não passei. E vou te falar, a minha filha não entrou no quarto, a minha luz não acabou. Eu fiz a prova querendo passar de fato. Eu estudei, mas eu descobri que eu estudei menos do que eu deveria ter estudado. E olha que bom, porque agora eu tenho a possibilidade, a partir da correção da prova, de entender, de saber quais são as dimensões que eu preciso me aprofundar e buscar mais conhecimento. Então a gente tem uma oportunidade de ouro. E aí o que eu falei, que o meu pedido foi, livrem-se das desculpas, aceitem que tem um conhecimento que ainda precisa ser adquirido, e vá atrás dele. Eu não estou pedindo para ninguém passar na próxima prova. Eu só estou pedindo para vocês continuarem fazendo a prova. E aí, né, e fazer a prova, o caminho nesse caso é muito mais importante que o resultado. Se o resultado é só uma consequência, né, mas o caminho que você percorre, o caminho que você escolhe, o fato de você fazer uma prova, isso te leva a estudar. Isso te faz buscar algum conhecimento. Ou seja, passando ou não passando, você vai sair da prova melhor do que você entrou. E aquilo para mim foi um divisor de águas importante e de entender como as pessoas têm dificuldade em falar sobre o que elas não sabem, em falar sobre vulnerabilidade. Então acabou que isso virou quase não um propósito, mas virou um pouco de um combinado meu comigo mesmo dentro da Vetex de sempre falar sobre isso para deixar as pessoas também confortáveis para que elas possam falar e buscarem, né, suas respostas, seus conhecimentos, enfim, o que elas precisarem buscar para poderem evoluir. Evoluir, muito. Você falou de tudo isso, eu acho que você trouxe aqui uma resposta até antes da minha pergunta, mas eu quero saber se é isso, assim. Tem vários comportamentos que você, como líder, você espera que o seu time replique.
né? Assim, e essa coisa da liderança pelo exemplo, ela é muito verdadeira, porque uma vez eu lembro que eu estava num lugar e aí um cara falava assim, todo mundo com o indicador para cima, e todo mundo fazia, todo mundo com o indicador para cima, e todo mundo, todo mundo com o indicador para cima, Aí ele falou, pessoal, esse é o polegar, o indicador é esse. Aí todo mundo, porque vocês prestam muito mais atenção no que eu faço do que no que eu falo. Cara, aquilo mudou minha vida. Eu falei, gente, é isso. Então, o liderar, por exemplo, eu li muito sobre isso. Você pode falar o que você quiser, mas... E aí eu quero saber, assim, o que você hoje, né, você espera ver replicado pelo seu time e no que você torce para que eles façam melhor do que você? Eu acho que o que eu gostaria que fosse replicado é que eles assumissem a responsabilidade sobre as consequências de alguma ação, sejam elas boas ou ruins. Então, assumir responsabilidade ao invés de culpar terceiros, ou culpar o contexto, ou culpar o tempo, para mim é bastante importante. E o que eu espero que eles façam melhor tudo, né? Eu espero que eles façam tudo melhor do que eu faço. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Tem muito líder que tem medo de trabalhar com pessoas melhores do que eles, ou treinar pessoas melhores, ou treinar para que sejam melhores, porque tem medo de perder emprego, né? Mas tem uma coisa que eu aprendi como é que eu dou o próximo passo se eu não tenho ninguém preparado para estar hoje onde eu estou? E eu não espero que quem esteja amanhã, no lugar que eu estou hoje, seja muito melhor do que eu. Espero que a Carol seja melhor do que eu sou, assim. Então, eu acho que tudo. Eu já fiz muita besteira. Então, eu poderia dizer, espero que eles façam isso. Já tomei muita decisão por ansiedade, por exemplo, porque precisava resolver, e aí eu tomo ali uma decisão pela pressão, muito mais do que pelo... E eu poderia ter colocado a pressão de lado, e não coloquei. Então, já tomei muita decisão por não ter conseguido lidar com a pressão, e aí decisões erradas e falhas. Mas, na verdade, acho que eu espero que meu time faça tudo melhor do que eu faço. Tudo. Já tá pressionado também esse time. Já fala, já estamos pressionados, né, Carol? A Carol tá aqui nos bastidores. Se eu puder escolher, eles vão ser melhores em tudo. Você comenta que a Vetex, ela tem um alinhamento profundo de valores. Você comentou, inclusive, no começo dessa questão da maternidade. Você está num lugar legal no momento que você precisava estar também. Que valores são esses, assim, e como é que eles se conectam com a Rafa Pessoa, né? Não só a executiva, mas a Rafa Pessoa. A Vetex, ela é muito pouco hierárquica. Assim, eu venho de um varejo extremamente hierárquico. Eu venho de um varejo em que as pessoas... E isso não é nem culpa das empresas que eu trabalhei. Varejo, de fato, naquela época, acho que muita coisa mudou agora, mas o varejo era muito isso, assim. Você entrar na sala de um diretor é entrar tremendo. Assim, era como você lida com um fornecedor, era você lidar de um jeito de eu mando e você obedece. Quando eu entrei na Vetex, eu entendi que a gente precisa lidar com pessoas, a gente lida com pessoas antes de fato de lidar com cargos e com posições, assim. Então, existe uma comunicação muito fluida dentro da Vetex, de todo mundo fala com todo mundo, de agenda aberta. Então, se alguém tem medo de falar comigo na Vetex, eu repenso sobre as minhas atitudes. Por que alguém tem medo de falar comigo? Não deveria. Qualquer pessoa pode buscar um horário na minha agenda, qualquer pessoa pode falar comigo. A pessoa de baixo não precisa passar pelo time para vir falar comigo. Então, é uma conversa que flui. Não tem essa regra, essa hierarquia de fulano só fala com fulano, ciclano só fala com ciclano. Isso não tem. Obviamente, existem processos, existem decisões, existem informações que a cadeia precisa ter, mas todo mundo fala com todo mundo. Isso para mim é muito importante. Outra coisa é respeito. Assim, a gente não... relação com o fornecedor, relação com o parceiro. Tem uma coisa muito legal que é assim, a gente assume a responsabilidade e a gente não expõe os nossos parceiros e os nossos fornecedores. Mesmo quando a gente não tem uma culpa direta ali naquela ação. Então, isso me mostra muito sobre, de fato, assumir responsabilidade, sobre você tratar todo mundo como indivíduo, sobre você não precisar, sobre você não ser o seu cargo. Então, acho que coisas desse tipo, para mim,
fizeram muita diferença, assim, desde que eu entrei na Vetex. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor depois da Vetex. Uma líder melhor e uma pessoa muito mais empática. Assim, eu era mais dura antes da Vetex. Eu acho que a Vetex me permitiu... Eu consegui trabalhar bem, entregar dentro da minha autenticidade. Sabe? Poder chorar, poder rir, poder falar com todo mundo, poder dizer eu não sei, poder fazer uma prova e não passar e ok. A gente não pune falhas, isso também é super importante. Então, a gente, pelo contrário, a gente estimula o erro no sentido de... A gente estimula que as pessoas façam, que as pessoas tentem, mas que elas façam alguma coisa diferente do que estava sendo feito, porque no final é isso que traz, né, a inovação, é isso que abre novas conversas. A gente aposta muito em pessoas jovens, então isso eu acho muito, muito legal. Assim, a gente não pune o erro. Eu prefiro que um colaborador, alguém do meu time, erre 10 vezes o que ele não erra nenhuma. Porque se ele não errar nenhuma, é porque ele não tentou fazer nada diferente. Se ele errar 10, é porque pelo menos ele tentou fazer 12 diferentes. 12 ele acertou, 10 ele errou. Mas pelo menos ele tentou, ele se moveu, né? Essa inércia, essa coisa de precisar acertar sempre, isso, acho que além de colocar uma pressão, isso deixa a empresa um pouco estagnada. E a Vetex promove o erro porque entende que esse é um caminho natural para a inovação e para novas descobertas. Muito legal. Muito legal. Me conta uma coisa, falando da sua vida pessoal aí, dessa sua agenda maluca, o que você tem de hábito, assim, para fazer e que você acha que te ajude até a performar melhor? Ou onde você oxigena? O que a Rafa faz, assim, quando ela não está trabalhando? Quando eu não estou trabalhando. Tá bom, vamos lá. Primeiro que eu prezo por um momento só meu. Isso para mim é super importante. E aí só meu, não é com a minha filha, não é com meu marido, é um momento só meu. Então, é a minha série, com meu vinhozinho, comendo meu sushi. Isso para mim é super importante. Tem meu momento com a minha filha, tem meu momento com meu marido, mas eu acho que ter um momento meu é muito importante. Eu, depois dos 40, comecei a eu nunca fui muito regrada com exercício físico, né? E depois dos 40, isso foi uma coisa que também mudou na minha cabeça. Eu comecei a sentir falta do exercício físico. E hoje eu vejo, ao longo durante o meu dia, assim, tem uma diferença brutal de produtividade quando eu acordo 6 da manhã de quando eu acordo 9 da manhã. Quando eu acordo 6 da manhã para treinar, para ir para academia, eu tenho um desempenho. Quando eu fico com preguiça, eu acordo 9 da manhã e saio esbaforida para chegar na Vetex, o meu desempenho é outro. Eu sempre me considerei uma pessoa noturna. De uns tempos para cá, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa diurna. E o meu dia é mais feliz quando eu acordo 6 da manhã do que quando eu acordo às 9. Então eu gosto de acordar, arrumar minha filha para ir para a escola, fazer meu exercício. E tem uma coisa que eu não abro mão. Toda quarta-feira eu vou à feira. Tem uma feira na minha rua. Vou à feira, compro fruta, compro flor. Chego em casa, corto, né, faço meus buquês, coloco no vaso, vou tomar banho, me arrumo, vou para a Vetex. Então, a feira virou Também descobri isso recentemente, tá? A história da feira. Mas quarta-feira virou meu dia preferido da semana por causa da feira. Eu adoro a feira. Sim, mas é bom, né? A feira, ela é tão engraçada, porque tem um pastelzinho no final da feira também, mas esse a gente pulou para poder treinar. Mas a feira é você voltar num tempo, assim, de um varejo raiz, né? Até para isso, assim, a gente olhar... Cara, é um negócio que sobrevive depois de tantos anos. A feira é muito legal. E é muito legal. Eu adoro a energia da feira. Eu adoro a feira. Pronto. Então eu tô agora quarta-feira, não me manda em nenhum lugar da manhã que eu tô na feira, ou então mais quarta-feira. Pronto. Bora marcar um caldo de cana. Depois a gente combina isso para daqui. Olha só, quem te inspira, Rafa Rezende? Quem te inspira? Eu não acho que eu tenho um quem. Deixa eu falar pai, mãe, mas assim, isso é óbvio, né? Mas... Bom, para mim, pelo menos, né? Que sou muito próxima dos meus pais. Mas eu acho que... Eu te diria que empreendedores, de forma geral, eles me inspiram. Eu nasci para ser executiva, eu nasci para ser empregada. Eu gosto de empreender dentro da empresa. Eu gosto... A Vetex, o tamanho de empresa, o que permite fazer, para mim é exatamente isso. Eu sou executiva dentro de uma empresa que me permite empreender. Mas eu não tenho guts para ser a empreendedora, efetivamente. Então, empreendedor, de uma forma geral, eles me inspiram, assim, pela resiliência. O caminho, ele é muito incerto, ele é muito de altos e baixos. Você precisa ter muita
acho que resiliência e muita cabeça mesmo, ter um mental muito forte para saber lidar com esses altos e baixos, para falhar e rasgar tudo fora, reconstruir. E eu acho que o empreendedor, ele nasce um pouco com isso, assim. Eu nunca quis ser, não tenho vontade de ser, porque justamente eu acho que eu não tenho essa capacidade de lidar com essa linha tão como é que eu vou falar, tão pouco contínua, assim, que é a linha do empreendedor. Então, acho que a categoria empreendedores, eu me inspiro muito, Geraldo Mariano, essa história deles é fantástica, mas empreendedores de forma geral eu admiro muito pela coragem, pela determinação, pela resiliência e geralmente tem um propósito ali, né, de construir alguma coisa, então... E às vezes essas emoções, gente, elas no mesmo dia, né? Às vezes perde um cliente, ganha outro cliente. Bom, você é empreendedor. Mas eu também vou te falar que eu sou esse perfil seu, que eu admiro muito, porque a gente fala todos os dias com empreendedores, e caras que já quebraram, e caras que se reergueram, e caras que uma hora a solução ela é incrível, outra hora vem uma outra big tech, lança um negócio que engole, aí você fala, cara, aí o cara pivota. Então, é o tempo todo vivendo isso, e eu admiro eles, assim, demais também. É uma montanha-russa, né? E às vezes, assim, você tá do outro lado, a gente como investidor que recebe, o cara tá atrás de um cheque para poder fazer o sonho dele valer, eu fico assim, eu me sinto privilegiada também de ouvir tantas histórias que eu ouço e às vezes até me sinto num lugar de muita responsabilidade no sentido de falar, cara, eu posso dar ou não dar, sabe, a vida, mesmo que não seja comigo, vai ser com outro fundo, mas ali de dar ou não dar vida àquilo que o cara tá tão apaixonado e acreditando que vai funcionar. Exato. Me conta uma coisa, se você pudesse voltar naquela Rafa lá de trás, a Rafa carioca, lá andando na praia, que tinha tantos sonhos e tantas coisas que você gostaria de viver, né? Estão lá com a sua família, com muitos bons exemplos na sua casa, que eu acho que esse é o maior privilégio que talvez você tenha na sua vida, de ter tido esse lugar na família e poder olhar para o lado e ver pessoas que te inspiravam. O que você diria para essa Rafa hoje? Para fazer tudo igual. Assim, eu diria, continua se ouvindo, acredita no seu instinto, não tome decisão de curto prazo, mas principalmente vai buscar a sua felicidade, assim, não se acomoda. Não se acomoda não é se acomodar no trabalho, é se acomodar no contexto. Se eu não tô feliz, eu mudo. Mas eu não mudo, não tô feliz hoje, mudo amanhã, né? Mas eu efetivamente me proponho a mudar. Então, eu me lembro de, por exemplo, você perguntou de fazer administração. Administração era que brincadeira, você não sabe o que você vai fazer, você vai fazer administração. Administração dá dinheiro, porque dá dinheiro é economia, gera administração. Eu nunca tomei decisão por dinheiro, de novo. Dentro do meu lugar de privilégio, eu reconheço isso, tá? Mas é a minha história. Eu nunca mudei de trabalho por dinheiro. Nunca na minha vida. Eu sempre mudei quando eu entendi que o ciclo estava finalizado. Inclusive, quando eu decidi ir para o iFood frente a outra oportunidade que eu tinha, quando eu recebi a proposta do iFood, o pacote do iFood era pior do que o da outra oportunidade. E eu queria mudar para o mundo da tecnologia. E aí o iFood foi uma experiência ali curta, mas ela foi importante para eu, de novo, entender que talvez não era o segmento que eu queria, mas era o tipo de mentalidade de empresa que eu gostaria. E entra a Vetex como uma luva, porque ela fala de varejo, né, sendo... Os clientes da Vetex são exatamente quem eu era na minha vida passada. Sim, sim. E é uma empresa de tecnologia. Então, eu falaria, Rafa, vai, assim. Eu acho que eu sou feliz com as minhas escolhas, com as minhas decisões e... Não sei se eu diria alguma coisa diferente. Falaria, segue. Pode repetir tudo. Poxa, isso é uma alegria, né? A gente dá um check assim do tipo, até aqui eu fui feliz com as minhas Mas escolhas. É porque eu acho que isso, pra mim, talvez seja a minha maior característica ou sabedoria, não sei. Mas eu sei me respeitar. E aí, a partir do momento que você sabe se respeitar, que você se ouve, que você faz as escolhas conscientes, dificilmente você vai para um caminho que não é o teu, que é longe do teu destino, assim. E eu acho que eu segui meu destino de alguma maneira, sabe? Acho que eu tive
casei na hora certa, tive filho na hora certa, fiz escolhas conscientes e boas na minha vida profissional. Escolhi, por exemplo, ter uma filha só. Né? Não vai ter segundo filho, sempre eu sou filha única, mãe de filha única. Mas é uma escolha consciente. Você não gostaria de dar um irmão para sua filha? Eu não tive uma experiência de um irmão, eu não sei como é ter um irmão, então eu já não tenho a obrigação de querer replicar para minha filha algo que eu não tive. Assim, eu sou uma filha única muito bem resolvida. Eu não teria um segundo filho para dar um irmão para minha filha. Eu teria um segundo filho se eu efetivamente tivesse uma vontade genuína de ter um segundo filho, se fosse um desejo do meu marido. Mas não é uma vontade genuína nossa. Então, eu falo isso com muita propriedade, assim, com muito... Não, eu não vou ter o segundo filho. Porque não é uma vontade. Eu tô muito... A minha filha veio para completar a minha família e hoje eu sinto que a minha família é completa. E eu respeito isso em mim. Eu acho que isso é muito, muito legal, essa coisa do respeitar e não de se, assim, submergir as pressões, porque o tempo todo a gente quer agradar todo mundo e isso é muito cansativo e isso é muito, às vezes te leva para onde não é o seu destino, que é onde você hoje tem orgulho de dizer, eu cheguei onde eu acho que era onde eu deveria realmente ter chegado, né, por ter me respeitado. Vamos fazer um hi-bye, porque aqui é assim, ping-pong estilizado. Vamos. Perguntas curtas, respostas nem tanto, porque aqui a gente não precisa, né? Um livro. Extreme Ownership. É um livro do Jocko Willink. Ele foi da Marinha Americana, um oficial da Marinha Americana. E ele foi dos Navy SEALs. E ele liderou uma das equipes mais condecoradas e vitoriosas durante a guerra no Iraque. E ele é muito conhecido pela resiliência, pela disciplina em liderança. Hoje ele é um grande palestrante. Ele escreveu esse livro, Extreme Ownership, que fala muito sobre você tomar para si a responsabilidade do que acontece, mesmo que você não tenha influência, mesmo que você não tenha contexto e mesmo que às vezes você não tenha nem influência nem contexto. E aí, eu li o livro uma vez todo, depois eu li algumas partes, eu reli. Em alguns momentos, o livro ocorreu para mim como, poxa, mas é injusto ele tomar responsabilidade sobre aquilo. Talvez ele não tivesse... Por quê, né? Assim, não foi ele o responsável por aquela ação. Mas a mensagem é maior do que isso. A mensagem é, quando você se coloca responsável por alguma consequência, seja ela boa ou ruim, você passa a ser um agente de transformação. Você passa a ser capaz de reescrever a história, você passa a ser capaz de ser quem dá as cartas e não só de quem joga com as cartas alheias. Então, é mais do que só assumir a responsabilidade, mas quando você se coloca como protagonista, você se coloca como um agente de transformação. Se você não se coloca como protagonista, você simplesmente aceita e acabou, e aí você não faz nada. E aí você fica ali. Quando o resultado é positivo, tá tudo bem. Mas quando o resultado é negativo, isso te coloca num buraco, porque se a culpa é de todo o resto, menos sua, é que a culpa não é a culpa necessariamente, mas é o que você poderia ter feito diferente, sim. É olhar para trás e reescrever e reviver e para ver o que eu poderia ter feito diferente. Respeitar a história passada, porque não é o que eu poderia ter feito diferente para mudar um passado que você não vai poder mudar, mas é usar o passado como lição para evoluir para o futuro. Então, assim, eu acredito que ser agente de transformação ele é muito importante para que a gente tenha a capacidade de escrever e reescrever a nossa própria história. Muito legal. Esse livro é fantástico. Extreme Ownership. Maravilhoso. Jocko Willink. É fantástico. E eu li esse livro pela Vetex. E ele é um dos livros, inclusive, que a gente estimula que todos leiam, né? Dentro da Vetex, porque ele fala muito sobre a gente usa ele muito também como parte da nossa cultura, valores. Tomar para si, né? Toma para você. Toma para você, responsabilidade, porque aí você é capaz de mudar alguma coisa. Sim. Senão, você vai sempre depender de um outro ou de contextos terceiros para que aquilo ali, para aquele cenário mude. Muito bom. Uma pessoa. A minha filha. A voz já treme. Minha filha, porque ela me transformou numa pessoa melhor, né? Quando a gente vira mãe,
Eu respeito todas as decisões, obviamente. Eu mesmo tive a decisão de ter uma filha, como eu falei aqui. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que a maternidade faz, é transformar a gente, nos transformar em pessoas melhores. Assim, você amar alguém é um amor que eu acho que não existe. É um amor muito genuíno, muito verdadeiro, mais diferente de tudo que eu já vivi. E não significa... isso é muito importante. Assim, eu dou a minha vida pela minha filha, mas eu não entrego a minha felicidade pela minha filha. São coisas diferentes, né? Eu, sem dúvida, dou minha vida por ela. É a coisa mais importante da minha vida, é o maior amor da minha vida disparado, mas eu prezo muito pela minha felicidade. E eu passei a amar ser mãe depois que eu descobri o meu jeito de maternar. Foi um pouco do que eu contei no início. Então, abrir mão da minha felicidade para ser... para talvez entregar o que os outros esperam, que a minha filha espera, eu não vou conseguir ser uma boa mãe, eu não vou estar bem conectada com ela. Então, eu preciso estar bem para conseguir, efetivamente, estar bem com ela. Então, e ela é maravilhosa, e não só porque ela é maravilhosa, mas a maternidade me transformou. Então, a Pipa é a minha pessoa. Sim, muito bom. Eles são demais na nossa vida, eles são demais. Uma frase. Eu não tenho talento para não ser feliz. E um sonho, Rafa Rezende, um sonho. Sabe que eu já mudei isso na minha vida? Eu tinha muitos sonhos. Eu fiz 40 recentemente, a gente falou sobre isso no início. E eu tô bem no momento de pensar, né? Qual é o meu sonho, onde eu quero chegar, né? E uma coisa que me incomodou, assim, sendo bastante vulnerável, que me incomodou recentemente se eu olho para a Rafaela de 20 anos, talvez eu não imaginei chegar onde eu cheguei. E aí, quando eu olho para a Rafaela de hoje, eu tava sempre querendo chegar de novo no próximo lugar. E aí me parece que nunca é suficiente, assim, tá sempre querendo mais. Eu nunca imaginei ganhar o que eu ganho, ter o dinheiro que eu tenho. Aí você chega, aí isso tudo parece pouco. Você começa a se comparar, você começa a se comparar mais. E aí isso vira parece que você nunca tá satisfeito. Então, uma coisa que eu tô ressignificando na minha vida eu tô tirando os sonhos materiais da minha vida, assim. Eu tô repensando o significado de valor, de ter, de uma série de coisas. E eu tô repensando também o que é o sonho, né? Talvez eu escolhi sonhar diariamente, assim, acordar, decidir sonhar, ser feliz, cumprir, e aí tentar cumprir com esse compromisso comigo mesmo, com a minha felicidade diariamente, ao invés de ficar perseguindo alguma coisa. Mas talvez se eu tivesse que escolher, seria eu continuar trabalhando com o que eu amo. E isso eu acho que eu tenho plena capacidade de fazer, porque eu sempre fiz e eu acho que se um dia eu tomar uma decisão de trabalhar com alguma coisa que eu não ame, eu vou me propor a mudar. Então, trabalhar com o que eu amo para mim é muito importante, mas acho que hoje eu mudei essa perspectiva de um sonho. Eu acordo todo dia, faço minhas escolhas diariamente e busco a minha felicidade ali todo dia. Óbvio que eu não sou feliz todo dia, você tem dias piores, dias melhores, dias que você tá chateada. Mas eu quero ver. A nossa vida ela é a soma dos dias que a gente vive, né? Então, no final, não tenho um sonho, mas já tive muitos. E os sonhos que eu tive antes tinham muito mais relação com ter bens materiais e hoje isso está caindo por terra, assim, muito, muito forte, assim, na minha vida. Não deixo de ser uma pessoa ambiciosa, mas eu acho que isso mudou muito depois dos 40, assim, pra mim. Ai, Rafa Rezende, ai meu Deus, meu coração, até choro, eu não aguento, E né? você me inspira, porque você é empreendedora, executiva, linda e canta, gente. Tá vendo essa mulher cantando? Não dá. Ai, Rafa, Você e mãe de duas ainda. Mãe. Quando você fala aí, a gente fala de filho, a gente não tem como não se emocionar, porque de fato eu falo que eu também sou outra pessoa. E eu demorei também a querer ser mãe, eu sempre amei criança, amava filho dos outros, e eu sempre fui a tia Flávia que se joga, que faz, que brinca, que faz piada. Mas quando eu falava de ter os meus filhos, eu também ficava, ai meu Deus, será que né, é uma decisão que eu realmente quero? Mas quando elas vieram, né, primeiro a Estela e depois a Nina, é um amor altruísta, né, que é esse que você coloca eles num lugar de, poxa, por que eu tô fazendo isso daqui? Porque é um amor que não dá para explicar. Mas todo dia uma grande escola. Todo dia eu aprendo alguma coisa com essas meninas. E a gente fica mais empática, né? Muito, assim, muito mais. Empática com outras pessoas, empática com a sociedade, empática com... Então, eu acho que é uma transformação, para mim, foi muito importante.
Muito bem, você também é um orgulho para os seus pais, eu tenho certeza disso. Uma filha que também, né, tá dando muito orgulho para eles poderem acompanhar essa sua jornada. Talvez nem eles imaginassem, sabiam do seu potencial, mas os seus caminhos, as suas escolhas, onde elas te levariam. Ai, então, é isso, gente. E eles estão mesmo, muito orgulhosos e acompanham e torcem vida. É isso, e é isso que é o mais gostoso. A família tá junto, é isso. Obrigada. Minha linda, bate aqui. Maravilhosa. Você que eu amei. Obrigada. Um Obrigada, privilégio tá? de poder estar com você. Obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade. E mais ainda, por você compartilhar a sua história, porque eu tenho certeza que quem hoje ouviu viu ou ouviu esse podcast vai sair diferente. Ai, que tenho bom, certeza, que tá? bom. Vamos juntas. Obrigada. E ó, e pra você que ficou aí e acompanhou até agora aqui o nosso Come Together, que na verdade aqui é sempre assim, ó, gente linda, as histórias melhores ainda. Fica aí pra você sempre acompanhar, porque tem sempre um novo episódio indo pro ar. E eu te encontro então no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.